Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora para o momento aí da nossa aula verificar o que nós estudaremos. Na nossa aula 30, olha só, o objeto de conhecimento, Comunidade dos Estados Independentes. SEI. Detalhamento, aspectos regionais da SEI. Comunidade dos Estados Independentes, perspectivas atuais. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre a Comunidade dos Estados Independentes, um bloco econômico que vai ser formado através de países, lá que pega o continente europeu e alguns asiáticos, tá bom, gente? Então, a Comunidade dos Estados Independentes aí vai ser uma organização regional, composta por várias repúblicas que faziam parte da antiga União Soviética, tá bom, gente? E aqui vocês podem observar, o símbolo aí da Comunidade dos Estados Independentes. Então, a gente vai estudar e verificar aí algumas características, principalmente aí relacionadas a esse processo de regionalização e também de desenvolvimento, tá bom? Então, olha só. Vamos iniciar os nossos estudos aí, verificando essas características, tá? Principalmente com a divisão que acabou ocorrendo, entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Então, essas divisões que acabaram ocorrendo, principalmente ali com o fim da Guerra Fria, ocorrendo a divisão ali do capitalismo, do socialismo. Então, a gente vai dar ênfase principalmente para essa área da Europa Oriental, tá bom? Então, olha só, vamos estudar aí sobre a Europa Oriental analisando o seguinte mapa. Neste mapa, gente, vocês estão verificando, a divisão que acaba ocorrendo entre a Europa Oriental, ligada no período lá da Guerra Fria ao socialismo, e a Europa Ocidental, que está em azul, que já vai estar ligado ao capitalismo. E observem aí que a Alemanha, ela vai estar aí dividida, tá? Teve um momento, em que a Alemanha ela acabou se dividindo nesse período. Agora, a Europa Oriental, gente, ela também é chamada de leste europeu, tá? Que correspondia aí aos países socialistas ligados à União Soviética, ok? Incluindo a Alemanha Oriental, tá bom? Então, a gente vai verificar que a Alemanha Oriental já ficava daquele lado ali que estava ligado à Europa Oriental, tá bom? Junto com a Polônia, com a Rússia, com a Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia. Então, realmente, acaba ocorrendo essas divisões no período aí da Guerra Fria, ok? E neste mapa vocês podem analisar melhor, todas essas divisões que acabam ocorrendo, principalmente por esse país, a Rússia, gente, que acaba dando essa grande influência para vários países, principalmente quando se tinha ali a União Soviética. E até hoje, a gente observa características que vai estar muito ligado àquele período, tá? Que se a gente for observar de 1990, 1991 para cá, é relativamente recente, levando em consideração vários fatores históricos por quais já passamos, Então, esse período, acaba marcando muito essas características desses países, do desenvolvimento que acaba ocorrendo, principalmente por conta dessa divisão que acabou surgindo. E até hoje, através desses estudos geopolíticos, a gente verifica que os países, principalmente os Estados Unidos, países ligados ali ao capitalismo, ainda acaba, de uma certa forma, tendo certos conflitos, tá? Ali conversas que tem que ser mais minuciosas, então tudo isso vai estar relacionado a essas características da Europa Oriental. Então, após a Segunda Guerra Mundial, gente, o continente europeu
ele estava dividido, né, por uma cortina de ferro, né, que foi ali essa divisão imaginária, porém existia ali. Na Alemanha já se tinha a parte física com o muro, né? Agora, os países do leste europeu, gente, eles ficaram ali sob influência soviética, né, onde foi ali adotado principalmente o sistema do partido único, tá? E a economia planificada, tá? Então, isso fez com que surgisse o quê? A ordem geopolítica mundial bipolar, com essas divisões aí, né? Da Europa Oriental, da Europa Ocidental. Então, como eles estavam baseados naquela economia planificada, onde o governo, o Estado, eles tinham poder, as pessoas elas tinham que estar ligadas, né, a esse poder que o governo ele tinha, então tinha que se realizar atividades ligadas a isso, tá? Então, de uma certa forma, a população ela acabava ficando um pouco mais restrita, mais reservada, através das suas atividades econômicas, tanto na parte política e também principalmente na social. Tá? Com o passar dos anos, nós iremos estudar que tudo isso foi sendo modificado porque vai chegar um momento que a população não vai conseguir mais, né, ter um desenvolvimento econômico adequado, ter um desenvolvimento social adequado e muitas pessoas começam a passar fome, tá? Mas isso a gente vai estudar aí no decorrer da nossa aula, tá? Agora, verificando, né, que a Europa Oriental vai ocorrer essa divisão, vai ocorrer ali um local que vai chamar muito a atenção, que vai ter o poder, que vai ser o Império Russo, tá? Então, no período do Império Russo até a chegada da União Soviética, são fatores que acabam ocorrendo. Então, a área, gente, atualmente, né, que vai ser aí ocupada pela Rússia, ela vai ser marcada por uma longa história de conquistas, tá? A Rússia, gente, o país, né? Ele é muito desenvolvido, ele é muito temido, ele tem poder militar, tá? Ele tem poder bélico. Então, a gente observa que tem uma história, né, a partir do Império Russo até a União Soviética e atualmente, mas a área inicialmente ela era ocupada ali próximo dos Montes Urais, né, pelos eslavos, tá? Já no século XV, o que vai ocorrer? Vamos ter o quê? A unificação dos principados russos. E é nesse período que começa também a formação do Império Russo. Assim como várias cidades surgiram, né, a partir ali da atividade de agricultura, de pecuária, de explorações naturais, né, nesse território, né, do Império Russo, não vai ser diferente, tá? Então, nesse período do século XV, vai ocorrer essa unificação dos principados russos e ocorre o quê? A formação do Império Russo, tá? E já no século XVII, gente, vai também ocorrer, né? Lógico que tudo isso, né, do século XV, século XVI até chegar ao século XVII, ocorreram várias situações e nós estamos estudando os principais, tá? Então, no século XVII, vai ocorrer o desenvolvimento econômico mais acentuado, né, do Império Russo. Porém, a população, gente, ela não vai ser ali tão desenvolvida quanto os impérios que estão ali, quanto os principados que estão domando, tá? Porém, então, não vai ocorrer o quê? A evolução social. Então, as pessoas, elas começam ali a ficar preocupadas. E aí, a gente... Como é que a gente vai se alimentar? Como é que a gente vai produzir o nosso alimento? Onde nós poderemos trabalhar? Tá? Então, começa realmente ali a ter aquela preocupação e acaba marcando esse período. Já com o passar dos anos, vai ocorrer também, gente, a Revolução de 1917. Olha só, com essa revolução, né, com tudo isso que está ocorrendo nesse posicionamento ali do Império Russo, até chegada ali da União Soviética, com essa revolução de 1917, vai ocorrer o quê? O fim do czarismo, tá? Com a chegada aí do partido bolchevique.
ok? E esse partido, gente, a gente observa que vai estar muito ligado ao quê? A parte comunista ligada ao poder. Então, é nesse período também da Revolução de 1917 que vai ocorrer a estatização dos meios de produção, tá? Com as atividades de agricultura, pecuária, para ocorrer o desenvolvimento econômico, também ter alimento para a população, vai ocorrer aí a estatização dos meios de produção ligado ao quê? A parte da terra, do capital, que vai ser o dinheiro, como é que a gente vai produzir, né, esse dinheiro através das atividades de agricultura, de pecuária, o processo de industrialização também, os bancos. Então são vários fatores que vai estar ligado aí, estarão ligados aí a esse processo de estatização dos meios de produção. E nesse período com a Revolução de 1917 vai ficar muito marcado por a população estar realmente preocupada, né, em como vai ocorrer tudo isso. Por quê? Quem que vai estar no poder? A parte comunista, tá bom? Então, nesse período aí de 1917, vai ter um período aí após isso, em 1922, gente, em que o governo ele vai alterar o nome do país, né? E é nesse período, após, né, aí a Revolução de 1917, começa a ter aquele poder em relação à população, as atividades que estavam ocorrendo, o processo de evolução com a estatização. Em 1922, o governo ele vai alterar o nome do país, que vai acabar se chamando o quê? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá, gente? Que vai ser aí a União Soviética, com a sigla que a gente conhece em português, que vai ser a URSS, tá bom? Então, a União Soviética, essa denominação vai ocorrer em 1922. Vai ocorrer o quê, gente? A incorporação de territórios também em relação ali ao território da Rússia, não mais Rússia, né? Já se tornando aí a União Soviética. Então, ocorrendo essa incorporação dos territórios da Armênia, da Geórgia e também, gente, do Azerbaijão em 1992. Então, vocês observam o poder da Rússia nesse período, do Partido Comunista, conversando com essas áreas aí, que até então tinha essa divisão, né, da Armênia, da Geórgia e da Azerbaijão, né, em 1922, em que a gente observa, tá? Em que eles começam a se juntar. Então, em 1922, ocorrendo, né, essa parte aí que o governo ele vai alterar o nome do país, né, para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, URSS. Então, acaba ocorrendo o quê? A incorporação dos territórios, né, da Armênia, da Geórgia e também do Azerbaijão em 1922 e, posteriormente, também dos países bálticos em 1940, tá certo, gente? Então, vai realmente ocorrer aí todo esse processo de desenvolvimento da União Soviética. Porém, né, com o passar dos anos, vai ter o poder, vai ter aquele ápice do poder, porém vai existir um momento em que a população ela não vai mais aguentar, tá? Vai existir um momento ali que realmente a população ela vai ficar revoltada, porque às vezes não tinha nem o que comer, né? E lembrando que essa região da Rússia, grande parte do território, a gente ainda tem que levar em consideração o clima é muito frio, grande extensão do território russo, né, vai estar lá no Círculo Polar Ártico. Então, tudo isso também acaba influenciando, tá, por conta da agricultura, né, dos animais, da pecuária. Então, tudo isso também, né, vai fazer com que as pessoas elas comecem a ficar mais preocupadas a cada período que se passa. Porque os políticos ali que estavam no poder, eles estavam preocupados em ter mais poder, né? Principalmente na parte militar, tá? Então, isso vai fazer com que a população ela se revolte, né? E vai marcar ali, né? Lógico, no decorrer dos anos, passando ali de 1940, 1950, 1960, 1970, até chegar ali o fim da União Soviética em 1991. E com o fim da União Soviética, vai ocorrer o quê? A criação
da Comunidade dos Estados Independentes, no qual nós estamos estudando. Então, são fatores históricos que estão ocorrendo até a chegada da formação da SEI em 1991, quando se tem o fim ali da União Soviética, ocorrendo a sua dissolução, tá bom, gente? Então, com o fim aí da União Soviética e a formação da SEI em 1991, né, após a desagregação da União Soviética, com o fim ali da Guerra Fria, com a separação, acabando ali, né, o mundo bipolar, e os países eles começam a ter ali uma certa liberdade, né? Alguns países, eles querem continuar junto ali com a Rússia, porém, outros não. Então, nesse período aí, após a desagregação da União Soviética, iniciaram-se o quê? Esforços para a criação da SEI. Mas quais serão os motivos, né, aí da Rússia para manter, né? Por que a Rússia ela vai querer manter, né, esses países junto deles ali? Por conta de algumas relações, né? Então, vamos também estudar aí sobre esses motivos da Rússia em relação a manter, né, essas relações com outras repúblicas independentes. Olha só, vamos observar aí os interesses militares, vai ser um dos principais, porque eles já tinham esses interesses, principalmente relacionado à parte do artesanal nuclear e também da frota da extinta União Soviética, que havia ficado em outros territórios, né, em territórios ali de nações que agora se tornaram independentes com a dissolução da União Soviética, tá bom? Então, a Rússia tenta manter essas relações, né, por conta desses interesses militares, mas também por questões energéticas, né, que vai ocorrer ali o fornecimento dos oleodutos e também dos gasodutos que atravessam aí várias dessas repúblicas que formavam a União Soviética, tá bom? Porque, gente, a Rússia, né, é um país muito extenso, é o maior país em extensão territorial do mundo atualmente, tá? Mas vai ter algumas situações por conta do clima, o clima polar, né, na parte do Círculo Polar Ártico. Então, a Rússia, de uma certa forma, ela vai ter a ligação ali com os países europeus, vai ter uma ligação ali com os países asiáticos, então ela realmente tenta ter essa conexão também através dos mares, né? Dos mares que vão estar ali com ligados aos países europeus, países asiáticos, então ela acaba tendo essa relação, tá? Então, por isso que ela tenta manter também esse vínculo ainda com a formação da Comunidade dos Estados Independentes. Mas quem inicia tudo isso? Quem inicia a SEI? Então, olha só, gente, a Comunidade dos Estados Independentes, a SEI, vai ter a sua fundação, tá? E quais serão aí as 3 repúblicas mais importantes da extinta União Soviética que fundaram a SEI? Olha só, 3 países. No caso, a Rússia, que vai ser ali o princípio, vai ter essa importância, essa grande importância para a Rússia, né, para manter esses contatos aí através da SEI, a Ucrânia e Belarus, tá? Então, eles vão fazer o quê? Uma organização confederativa que vai visar o quê? Manter a unidade e também a soberania dos Estados membros. Quem que está iniciando tudo isso? Belarus, Ucrânia e Rússia, tá? E eles vão também tentar manter, gente, ali uma certa autonomia política e também uma autonomia econômica, tá? Então, a Comunidade dos Estados Independentes, verificando todo esse desenvolvimento, gente, parte dos membros, né, aí da Comunidade dos Estados Independentes, eles vão se localizar onde? Na Europa e na Ásia, tá? E através deste mapa a gente pode observar melhor, né, os países membros da SEI, tá? Que vão estar na parte da Europa. No caso, nós teremos aí a Rússia, que vai ter a parte na Europa, né, a parte europeia. Também teremos aí a parte da Letônia, Lituânia, Estônia. Está vendo esse mapa só para analisar como que era formada aí a União Soviética,
tá? Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, né? Mas também teremos países membros da SEI, né, que vai fazer parte ali do continente asiático, mas alguns não quiseram ali, né, aderir não à comunidade dos estados independentes. E quais serão esses 3 países, né, que não quiseram aderir à SEI? Nós teremos aí a Estônia, a Letônia e também a Lituânia, que realmente não quiseram aderir à SEI com o fim ali da União Soviética, tá? Que são os países bálticos. Então, ao se declararem, né, independentes, eles iniciaram ali um processo de integração a quem? A União Europeia, gente. Tá? Porque a União Europeia, a maioria dos países estavam ligados já para a Europa Ocidental, para o capitalismo. Então, a Estônia, a Letônia e a Lituânia já passando por tudo isso, né, em relação à União Soviética, né, já tinha passado por várias situações junto à Rússia, não vai querer, né, vai querer ali outras atividades, outra parte econômica, outra parte política. Então, o principal interesse desses 3 países realmente vai se integrar a um bloco econômico muito importante, que vai ser a União Europeia, e toda essa integração vai ser concluída aí em 2004, tá certo, gente? Agora, outros países se integraram, porém, com o tempo, ocorreu o que? A dissolução. Tá? No caso aí da Geórgia, a Geórgia se integrou à SEI em 1994, porém saiu em 2009, né? Era contra o quê? O apoio aí da Rússia, né? Aos movimentos separatistas da região de Abkhazia, tá? Então a gente observa aqui era contra, né? A parte da Geórgia aí vai ser contra esse apoio da Rússia aos movimentos separatistas de Abkhazia, tá? Então a Geórgia ela também tem essa preocupação aí por conta, né, da Rússia querer voltar a ter o poder, como pensando que ainda estava ligado à União Soviética. Mas além dessa região, também da Ossétia do Sul. Tá? Então, a Geórgia ela começa a se preocupar em relação a isso, então começa também a não querer mais essa ligação aí com a Rússia, tá bom, gente? Então, hoje a Geórgia ela também não faz mais parte aí da SEI. E quais serão as perspectivas, gente, atuais da SEI em relação aí a alguns fatores? E um deles vai ser a integração econômica, gente. A SEI ela continua a promover aí a integração econômica entre seus membros, né? Então, a União Econômica Eurasiática, a UE, composta por alguns membros da SEI, no caso aí a Rússia, a Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão, eles vão buscar uma integração econômica bem mais profunda, tá? Então, a partir disso, eles vão atrás do quê? De uma facilitação. Então, a facilitação, né, do comércio e também a remoção ali de barreiras tarifárias, né, permanecem prioridades para eles que fazem parte ainda da SEI. No entanto, gente, as economias dos membros, eles vão ser bastante diversas e também as políticas protecionistas que acabavam ali dificultando essa comunicação com outros países ainda vão, né, estar presentes. Porém, esses países ainda tentam manter essas políticas protecionistas para preservar ali a sua parte econômica e também a parte política de uma certa forma, tá? Mas além da integração econômica, outras perspectivas atuais da SEI vai estar ligada ao quê? A segurança e defesa. Então, gente, a comunidade dos estados independentes vai manter esforços aí de cooperação em segurança, incluindo exercícios militares conjuntos e iniciativas contra o
terrorismo, principalmente por conta dos países que fazem parte, dos países que fazem fronteiras, né, que são áreas em que a gente observa que vai ter muitos conflitos. Então, realmente tem essa preocupação aí da segurança e da defesa, né, disputas, como o conflito ali no leste da Ucrânia, as tensões na Geórgia, né, e os confrontos entre Armênia e Azerbaijão, né, que acabam aí complicando a cooperação e a estabilidade regional dessa área. Então, também tem toda essa preocupação também em relação à segurança e à defesa. Mas, além da segurança e defesa, outras perspectivas atuais da SEI vai estar ligada ao quê? À política e governança, tá bom? Então, a Rússia, gente, ela continua sendo membro, né, mais influente da SEI, tá? Por ter ali realmente seu poder político, militar, né? Acaba moldando, né? Muitas das políticas e direções das organizações, né? Que acaba realmente colocando ali a Rússia como seu poder e os países que estão ao seu redor para ocorrer um desenvolvimento maior. No entanto, gente, alguns países membros da SEI, eles buscam equilibrar, né, essa influência aí com relações mais estreitas, tá? Porém, isso vai estar ligado a um bloco econômico muito desenvolvido, no caso aí a União Europeia. Mas, além de ter essas relações um pouco mais estreitas em relação aí à União Europeia, também ainda continua o vínculo aí com a China e com outros blocos econômicos, tá? Então, isso ligado à política e governança. Mas outras perspectivas também vão estar ligadas aí em relação à comunidade dos Estados independentes. Então, é aí que a gente também vai estudar sobre a geopolítica e as relações internacionais, tá bom? Então, a crescente presença econômica, a presença política da China na Ásia Central, né, vai representar ali uma nova dinâmica, né, para a SEI, porque vão surgir projetos, né, e principalmente ali uma iniciativa do Cinturão e Rota, tá? Trazendo esses investimentos nessa região ali, bem significativa, a Rússia, a China, né? Os países ali que fizeram parte da União Soviética ainda fazem parte da SEI. Então, vai ocorrer ainda essas relações internacionais, muito ligado também a esse processo de mudanças territoriais, dessa geopolítica da Rússia, né? Dos países que faziam parte ali junto com a Rússia e com a China, tá? E vamos também estudar ali sobre desafios socioeconômicos, gente. Olha só, disparidades econômicas entre os membros da SEI, gente, eles continuam a ser aí um grande desafio, tá? Enquanto os países como a Rússia e o Cazaquistão, eles vão ter economias aí relativamente mais fortes, outros países, como o Tadiquistão e o Quirguistão, eles vão enfrentar, ainda vão enfrentar, né, significativos desafios de desenvolvimento, onde a gente observa a preocupação ali, principalmente a parte social e a parte econômica, né? Porque um acaba levando ao outro. Então, também teremos esses desafios socioeconômicos e o processo de migração, tá? A migração laboral, gente, entre os países da SEI vai ser uma questão muito importante ali, com milhões de trabalhadores migrantes que acabam se movendo ali dentro da região, especialmente ali na área de Uzbequistão, de Quirguistão, Tadiquistão, para a Rússia, tá? Porque esses países ainda está ocorrendo o processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento político e desenvolvimento social. Então, as pessoas vendo com que, tendo essa ligação, né, com a Rússia, eles acabam indo para a Rússia em busca de emprego, de uma qualidade de vida. Até porque a Rússia, gente, né, é um país desenvolvido e tem esse poder, tanto na parte econômica, política e militar, tá certo? Então, essas são as principais perspectivas atuais da SEI, tá bom? Então, a comunidade dos Estados independentes, observando essas perspectivas atuais da SEI, gente, vão ser moldadas aí, né, por um equilíbrio entre cooperação e
tensão, né? Conflitos que infelizmente acabam surgindo. E a organização ela vai servir como um fórum importante para os ex-países soviéticos discutirem ali, verem o que eles podem realizar, colaborar em questões na parte econômica, na parte política e principalmente na de segurança, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula estudando essas características da comunidade dos estados independentes.